Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxesse um livro dos feitos memoráveis ou crônicas, e ordenou que as histórias fossem lidas para seu descanso. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 oficiais do rei, que guardavam a porta, e tinha conspirado para tirar a vida de Xerxes. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por este feito? Os oficiais do rei que o serviram respondeu: não foi feito nada até hoje. Amém? Só até aqui. Curva a tua cabeça, eu quero fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra. Fala conosco nesta manhã, desvenda o teu querer. Fala, Senhor, porque Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus que desvenda os mistérios ocultos, Tu és um Deus que fala, Senhor, na onde nós não conseguimos entender, o Senhor, o Teu Espírito revela e fala. Senhor, meu Deus e meu Pai, então que o Senhor tenha liberdade nesta manhã, fala através da minha boca, abre os corações que estão aqui, assim como o Ednelson já orou, que essa pessoa abra o coração, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor, que seja caído por terra, manifesta a Tua glória. Fala conosco, Jesus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? O Senhor me deu esta palavra essa semana com o seguinte tema, e pelo tema você vai entender o que o Senhor quer falar com você. Entre um banquete e outro, uma intervenção divina. Entre um banquete e outro, uma intervenção divina. Irmãos, aqui, esse livro de Esther é um livro muito bonito, muitas pessoas gostam de ministrar. Ele é um livro que fala de uma órfã, de uma menina, né, que era do judeu, do povo de Deus, uma judia, que então ela fica órfã de pai e mãe, e ela é criada por um primo, Mardoqueu. Em algumas palavras, em algumas versões está escrito Mordecai, é a mesma pessoa, Mardoqueu. Ele é um primo de Esther. Que então ele cria Esther, né? Antes de Esther ela se chamava Radassa. Ela era escrava, ela era um órfão, ela era uma pessoa humilde, pobre, não tinha condições financeiras nenhuma, mas ela recebeu uma orientação, ela recebeu um cuidado especial do primo, que era judeu e era temente a Deus, era um homem de Deus, e ele cria Esther nos caminhos do Senhor, mas ele cria ela sem, como se diz, sem segundas intenções, sabendo que ele estava fazendo uma obra para o Senhor, mas ele não entendia, não mensurava a dimensão da obra que era criar Esther. Às vezes nós criamos filhos que nós nem entendemos a dimensão do que nós estamos fazendo. Parece que não estamos fazendo nada para a obra de Deus, né? Parece que a Janaína ali na casa dela, cuidando dos gêmeos, cuidando dos 4 filhos, ela fala, não estou participando da obra de Deus. Ninguém sabe o que vai ser desses gêmeos, né, Janaína? Eu creio que grandes homens de Deus, as obras que nós fazemos, elas podem ser feitas nos altares, nos holofotes, aonde todos estão vendo, mas elas também podem ser feitas nos bastidores. Amém? Quem está vendo a Gabi? Não estamos vendo a Gabi que está ali, a Camila, o Márcio. Quem está vendo o Rodrigo quando ele está sentadinho? Quem está assistindo não está vendo. Mas é feita uma obra nos bastidores. Esther significa uma obra feita perante ao rei, aonde as pessoas estão vendo. E Mardoqueu fez uma obra que ninguém via. Mas se ele não tivesse feito a obra, Esther não teria feito uma grande obra que livrou todo o povo de Deus de uma chacina. Então é sobre isso que nós queremos falar. Entre um banquete e outro, uma intervenção divina. Aqui eu li o capítulo 6 de Esther. Este capítulo 6 significa assim: aqui houve, Esther, nós sabemos que ela entra como rainha dos persas, né? Ela casa com Xerxes. Xerxes era um rei que ele dominava 127 províncias. Para vocês entenderem, províncias é como se fossem pequenos países. Então, naquela época, esse rei que Esther era casada, ele dominava praticamente metade do mundo, era sobre o domínio desse rei. Para vocês verem aonde o Senhor a colocou, em que posição o Senhor pegou uma pessoa improvável, que não tinha, entre aspas, ninguém por ela, mas ela foi colocada num lugar estratégico, amém? Eu quero que você pense aonde o Senhor te colocou.
Em que posição hoje você tem ocupado? Seja na sua faculdade, seja no seu emprego, seja dentro da tua família. A pessoa que você se casou, a pessoa aonde você entrou, a família que você foi agregada. Pense, porque este lugar é um lugar estratégico em que o Senhor vai usar você para fazer uma grande obra neste lugar. Isso foi uma das primeiras coisas que o Senhor falou no meu coração. Esther não sabia, mas existia sobre a vida de Esther um propósito divino, muito superior a uma honra humana, muito superior às riquezas que ela recebeu quando foi coroada como a rainha, muito superior à honra de receber na cabeça dela uma coroa real. Era muito superior a isso, porque a obra de Deus que nós vamos desenvolver é muito superior a qualquer tesouro que o Senhor possa me dar nessa terra. Não existe ouro, não existe prata, não existe honra humana que está acima do algo divino que nós temos o propósito sobre as nossas vidas, amém? Você crê? Esther foi criada com um propósito divino, que era muito superior. As pessoas que olhavam para ela falavam assim: nossa, Esther está no topo, Esther chegou no topo, Deus abençoou muito Esther, né? Ela recebeu tudo que uma mulher podia receber. Ela era bela, era maravilhosa, porque entre as 127 ou mais mulheres, porque cada província mandava a sua moça mais bonita, a sua virgem mais bonita, para que então ela fosse trabalhada um ano, né, com coisas de beleza, para depois entrar na presença do rei, e foi escolhida. Então Esther podia se achar: nossa, eu sou a mais bonita de metade do mundo, onde eu fui escolhida. Mas aquela beleza não era nada perante ao propósito divino que tinha sobre a vida dela. Tudo que você tem nessa terra, seja de beleza, seja de serviço honrado, seja de casa boa, seja de carro bom, seja de todas as coisas dessa terra, nada se compara ao propósito que Deus você nasceu para fazer. O propósito que está sobre a tua vida, e que eu creio que chegou o tempo desse propósito vir à tona. Amém? Chegou o tempo daquilo que você nasceu para ser, você aflorar. Esther tinha nascido para ser uma libertadora. Mas ela era uma princesa. Mas ela era alguém que parecia que só tinha beleza? Não. Ela tinha algo mais. Ela tinha algo mais. Ela tinha um temor do Senhor dentro do coração dela. Mardoqueu também tinha algo mais. Parecia que Mardoqueu tinha feito uma obra só de cuidar de Esther. Ele ficava ali na porta do palácio. Não tinha cargo nenhum. Ele não tinha cargo nenhum, ele trabalhava nos bastidores. O tempo inteiro ele orientava Esther. Tanto que o que nós lemos aqui foi que Mardoqueu, ele fica sabendo e ele denuncia perante ao rei. O que ele faz? Ele vai até Esther e fala: Esther, eu escutei que tem uma trama para matar o seu marido. Essa trama, ele fala os nomes, ele se posiciona, ele fala os nomes. Bigtan e Teres, 2 oficiais dos reis, que guardavam a porta do rei, ou seja, que eram pessoas de confiança do rei, tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes. E aí Mardoqueu fala para Esther, e Esther fala para o rei. Amém? Porém, e aqui eu quero que vocês entendam, na época que foi feito todo este contexto, Mardoqueu não foi honrado. Nada se fez. Aí o rei pergunta assim: e o que foi feito de honra para esse homem que salvou a minha vida? Aí a pessoa fala: não foi feito nada. Eu quero dizer algo para você que está trabalhando nos bastidores. Parece que ninguém está vendo o seu trabalho. Parece que ninguém está reconhecendo o que você está fazendo. Só que existe um livro que está sendo anotado cada detalhe do que você tem feito na obra de Deus. Cada vez que você acordou cedo e veio aqui abrir a igreja, cada vez que você veio aqui limpar a igreja, cada vez que você veio aqui doente, com cólica, como as meninas, dor de cabeça, ali, não, eu tenho que ir, porque eu tenho que, o culto não pode ficar fora do ar. Cada vez que o Rodrigo veio aqui e falar assim: eu tenho prova amanhã, mas hoje eu tenho que ir, porque o culto não pode ficar fora do ar. Tudo isso está sendo escrito no livro. E vai chegar o dia
que o rei Jesus vai pegar essa obra que você fez e vai vir uma honra sobre a tua vida. Vai vir uma recompensa divina sobre a tua vida. Mardoqueu, ele não estava interessado na recompensa. Ele amava o rei. Porque o rei, ele era marido da sobrinha dele, da prima dele. Ele amava o rei. Ele era fiel ao rei. Ele fazia por amor. Só que veio uma recompensa sobre a vida de Mardoqueu. Amém? E Esther, então quando ele fica sabendo, aí se levanta então o inimigo do povo de Deus. Amã, ele é representação aqui do inimigo das nossas almas. Então aqui nesse contexto se levanta Amã e ele conspira para tirar o povo, para ter uma chacina, para matar todos os judeus das 127 províncias. Ou seja, ia ser mais ou menos eliminado todos os judeus do mundo naquela época. Só que existia uma promessa que Jesus, que o Messias viria da linhagem dos judeus. Então, na verdade, Amã era a representação de Satanás querendo exterminar o povo para que o Messias não tivesse de onde vir. Então, o propósito divino era que Jesus ia nascer do povo judeu. Então, como sempre, o inimigo ele quer aniquilar o povo de Deus para que não seja cumprido os propósitos divinos. E Amã, ele se levanta. Ele arma e o rei cai nele, né? Cai naquela armação, porque o rei não tinha discernimento, não servia ao Senhor. Então o rei, junto com Amã, faz um decreto. E esse decreto é determinado o dia em que seria exterminado todos os judeus daquela terra, das 127 províncias, todos. Só que o rei não sabia que a própria esposa dele era do povo judeu. Porque Esther, quando ela se casa com o rei, ela não fala. Por orientação do primo dela, Mardoqueu, ela não fala para o rei que ela era judia. Mas ela não falar, também existia um propósito ali. Então aqui o que eu quero falar é que entre um banquete e outro banquete houve uma intervenção divina. Esther, ela se levanta. No capítulo 4, abra lá, no capítulo 4, volta lá a folha da sua Bíblia. No capítulo 4, versículo 13, no 12, diz assim: quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la: não imagine que somente por estares vivendo no palácio do rei, será a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para o judeu. Mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, todos serão aniquilados. Quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Então Esther mandou dizer o seguinte a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital de Suzã, jejuar por mim 3 dias, e não comais nem bebai, por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois iremos ter com o rei, ainda que esse gesto, considerado rebelde contra a lei, se eu perecer por isso, pereci. Aqui, Mardoqueu fica sabendo do decreto e avisa Esther. Quando ele avisa Esther, Esther fala assim, faz 30 dias que o rei não me chama. E nós sabemos que naquela lei ali, naquela época, ela não podia entrar na presença do rei se ela não fosse chamada, mesmo ela sendo esposa do rei. Ela tinha que esperar, porque os reis daquela época eram sentimental. Eles eram meio doidos, né? Quando ele resolvia alguma coisa, então ele tomava umas decisões assim, meia maluca. Tanto que ele depois Vasti, porque não quis se comparecer ao banquete dele. Então a outra rainha já tinha perdido o posto, porque não quis apresentar perante ao rei. Então eles eram assim. Então a Esther falou assim, faz 30 dias que o rei não me chama. Eu não posso ir lá, que se eu for ele vai me matar. E aí Mardoqueu, trabalhando nos bastidores, diz essa palavra que eu li: não pense você, Esther, que se você não se levantar, o socorro de outra parte virá para o povo, mas você e sua casa vai perecer. Sabe por quê? Porque às vezes eu sou convocada para fazer algo. E o pastor Cícero já começou abrindo o culto aqui e fez oração a esse propósito. Nós somos levantados com propósito. Esther era a pessoa certa no lugar certo, que Deus havia colocado ela lá.
Então Mardoqueu falou assim para ela: Esther, não pensa que você entrou aí, que você era muito bonitinha, lindinha, não. Você entrou aí com um propósito maior. Então agora você se posiciona, Esther. Chegou o momento de você se posicionar. Então Deus começou a falar no meu coração: este é o momento que nós temos que nos posicionar aonde nós estamos colocada. Eu estou colocada num lugar, eu estou inserida num contexto, no meu serviço, nos meus vizinhos, na minha família e dentro da igreja. Eu tenho que me posicionar. E ele fala assim para ela: quem sabe não foi para esse dia que você foi nomeada rainha em Pérsia, rainha da Pérsia. Esther, ela se levanta. Aí ela fala: então você jejuou por mim 3 dias, que depois eu vou entrar nessa parte do jejum, que eu vou me apresentar perante o rei. E nós sabemos que ela se apresentou, o rei levantou o cedro, teve misericórdia dela, mas isso ela já tinha jejuado 3 dias, ela não entrou de qualquer maneira na presença do rei, ela se preparou, ela viu que só na unidade ela conseguiria, porque ela ia fazer algo grande. E aqui fala da unidade da igreja. O Salmo 133 fala o quê? Na comunhão dos irmãos Deus ordena a bênção. A igreja, ela é um corpo organizado, onde um é o pé, outro é a mão, né, outro é o olho, e juntos nós formamos o corpo de Cristo. Esther entendeu que ela precisava do povo, o povo precisava dela, mas ela também precisava do povo. Nós entendemos como corpo de Cristo que um precisa do outro, e juntos nós faremos uma grande obra. Então ela fala para Mardoqueu: pede para todo mundo jejuar por mim, porque eu vou me apresentar, mas eu preciso de gente me intercedendo por mim nos bastidores. Eu preciso de gente jejuando por mim. Será que nós temos noção que os pastores precisam das nossas intercessões? Que eles precisam das nossas orações? Que eles precisam, talvez, que a gente jejue por eles, porque eles estão expostos, estão fazendo uma grande obra, estão salvando multidões de pessoas. Então vamos juntos, reunidos, fazer uma obra maravilhosa. Não ficar assim: ah não, mas não me visitou, ah não gosto mais, não vou querer mais essa igreja, agora eu vou para outra igreja, ninguém me visitou, eu fiz aniversário e ninguém me deu parabéns, não vou mais no culto. Nós temos que evoluir espiritualmente. Nós temos que amadurecer. Sabe por quê? Porque quando esse povo aqui, todos iam ser exterminados por uma ação maligna. O inimigo tem entrado nas casas, o inimigo não tem poupado os filhos das pessoas, o inimigo não tem poupado os casamentos, o inimigo tem feito arromba nas famílias. E eu não posso simplesmente tirar o meu corpo fora. Eu estou inserida dentro de um contexto, amém? De salvação de almas. Esther teve uma ideia divinamente revelada por Deus. Ela fez 2 banquetes para o rei. E é aqui a revelação dessa palavra. Esther ofereceu, ela entrou perante o rei, mas ela já não entrou e pediu não. Ela podia entrar, né, se fosse uma pessoa ansiosa, como muita gente hoje é ansioso, não espera o tempo certo para falar, entra e já fala tudo errado e já perdeu a bênção. Então ela foi direcionada por Deus. Ela esperou o tempo certo. Ela entrou na presença do rei e ela falou o quê? Ela não pediu pelo povo. Ela falou: eu vou te oferecer um banquete, rei. Eu vou te oferecer algo. Eu vou te oferecer. Sabe o que é isso? É serviço perante o rei. É quando eu ofereço a minha vida a serviço do rei. E ela ofereceu 2 banquetes para o rei. O banquete para mim, o que significa um banquete para você? O que você pode oferecer para o rei, para Jesus, o rei dos reis, como um banquete para ele? Para depois então você entrar com uma petição de algo que você quer receber. Vamos lá, o Senhor começou a falar para mim o que é banquete para Deus hoje. Talvez você oferecer um serviço de limpeza da igreja, é um banquete para o rei. Você vem, você limpa a casa do pai e você fala: Senhor, eu estou te oferecendo isso, é um banquete. Talvez, quando você vai dar aula para as crianças e você faz o seu melhor. Você prepara a sua aula, você ora pelas crianças, você ama aquelas crianças, você faz tudo com excelência. Banquete é algo que lembra excelência. Ela não ofereceu um jantar. Esse banquete nessa época era banquete de vinhos.
aquelas coisas muito, era o que tinha de melhor. É você oferecer para o Rei dos Reis o seu melhor. Tudo o que for fazer na obra de Deus é com excelência. Banquete é quando você vai adorar a Deus com hino, como as irmãs cantam, como os irmãos cantam aqui. Aí você ora, você jejua, você se consagra, você se humilha, você pede para Deus revelar o hino que você vai cantar. Ah não, você não vai cantar o hino que você quer não. É o que Deus quer. Isso é um banquete. Quando você faz o seu melhor. Aí você acorda mais cedo. Você usa o seu sábado, como as meninas aqui, os meninos. Usa o sábado inteiro ensaiando. Para que no domingo eles ofereçam não só o louvor, mas um banquete para o rei. Amém? Banquete é quando talvez ninguém está vendo. Mas você passa dias, passa noite, passa madrugada. Gasta a sua vida, deixa de estar com pessoas próximas. Você entrega o seu melhor tempo. Você diz que o seu maior prazer é estar na presença de Deus. Então, você usa boa parte da sua vida nos bastidores. A sós com Ele, intercedendo por muitas pessoas que muitas vezes não têm noção que estão de pé devido às suas intercessões. Isso é um banquete para Deus. Quando você fala, eu vou me trancar no meu quarto, ninguém está vendo, mas eu vou interceder pelo pastor. Eu vou interceder pela família dele. Eu vou interceder pela minha igreja. Eu vou interceder pelas almas que vai estar no culto hoje à noite, para que elas sintam a presença de Deus. Isso é um banquete para Deus. Banquete é quando você oferece o rei. Quando você vai pregar uma palavra e você oferece uma palavra revelada e preparada. Aqui Deus falou muito comigo. E você oferece um alimento espiritual para aqueles que estão ouvindo. O qual você está alimentando uma multidão de famintos e sedentos. Que após ouvir o banquete que você preparou, eles vão sair dali alimentados, cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, sabendo que eles têm um pai, eles têm uma direção, eles têm um amigo. E eles vão conseguir, pela palavra que sai da tua boca, porque o Senhor começou a falar comigo, a palavra que tem saído das nossas bocas, a palavra que você tem preparado, e é o que Deus fala, ela não é um caldo leve, mas ela é um mocotó. Ela tem sustentado as pessoas. Ela tem revivido pessoas que não tinham mais esperança de viver. E aí, você consegue, com as suas palavras, com o banquete que você prepara, através das palavras que você prega, que as pessoas consigam continuar trilhando um caminho estreito. Porque foram revividos, foram reanimados pela palavra que saiu da tua boca. Você crê nisso? Você crê que Deus pode te usar para você ministrar uma palavra e você alimentar uma multidão, você crê? As palavras que saíam da boca de Jesus alimentavam as pessoas. Jesus fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nem só de pão vive as pessoas, mas de toda a palavra revelada que sai das nossas bocas. Amém? E a revelação que Deus me deu dessa parte, tem muitas bocas que Deus tem usado como uma espada afiada. E as palavras que têm saído da sua boca têm alimentado sim multidões. Então continue ministrando. Não ouça a voz do inimigo falando, você não dá conta. Tem muita gente que prega melhor do que você. Olha, você vai subir no altar, você será envergonhado. Isso não vai acontecer. Amém? Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus e Deus vai te usar. Você crê? E é o que o Deus falou para mim, que essas palavras não são um caldo leve, mas é um alimento sólido que tem sustentado um monte de gente. Banquete é quando você diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui Deus falou comigo. Quantas pessoas hoje têm entregado a sua vida como missionário? Quando as pessoas têm dizendo assim, não mais os meus planos, não mais os meus sonhos, não mais a minha vontade, não mais aquilo que eu pensei em fazer sobre a minha vida, mas agora eu entrego corpo, alma e espírito para ser usado pela obra de Deus. Essas pessoas estão apresentando um banquete de maravilha perante ao Senhor. E o Senhor começou a falar comigo.
mas que decide se entregar a vida como missionário, aquele que vive para levar e pregar as boas novas de Cristo, aonde for enviado. Missionário, então, ele gasta a vida dele por amor ao Evangelho. Você gasta seu tempo, seu dinheiro, a sua juventude, a sua sabedoria, a sua vitalidade, a sua saúde, para proclamar que existe alguém que quer te salvar. E quantas pessoas o missionário não salva? Quantas pessoas um missionário não tira de ir para o inferno e traz, e revela para ele que existe um Pai de amor, e revela para ele que existe vida, sim, após morte, mas que ele tem que se render aos pés de Jesus. Isso é um banquete de maravilha perante Deus. Isso está escrito lá, ó, nos livros das suas obras, que no dia que Jesus abriu o livro das suas obras, ele vai dizer: você não sabe, mas muitas pessoas foram salvas quando você ministrou aquela palavra. Você não sabe, mas muitas almas foram alcançadas quando você fez aquela missão. Isso é fazer um banquete. Então hoje, Esther fez um banquete perante o rei. Hoje eu e você fazemos um banquete. Mas ela não fez só um banquete, ela fez 2 banquetes. O rei compareceu, ela com Amã, o rei com Amã e Esther, perante ao banquete que Esther fez. Ali eles se deliciaram e o rei falou: Esther, fala a sua petição. E ela falou: a minha petição é que o Senhor volte de novo amanhã. E eu vou fazer mais um banquete para o Senhor. Ela não teve ansiedade. Sabe por quê? Porque entre esses 2 banquetes surgiu essa palavra que eu li no capítulo 6. Aí eles foram no banquete, nós sabemos que ele sai super alegre e Amã sai alegre. Só que a hora que ele passa na porta do palácio, de novo, Mardoqueu não se reverencia a ele. Mardoqueu não se humilhava perante ele, porque Mardoqueu só se humilhava perante Deus. E aí Amã fica furioso, chega na casa dele e fala: hoje eu fui honrado, hoje o rei me honrou, até Esther me honrou, mas Mardoqueu não me honrou. Aí a mulher dele fala assim: por que você não prepara uma forca aí, não mata ele? E ele foi preparar aquela forca. No momento que Amã estava preparando aquela forca, o Senhor estava agindo divinamente sobre a vida do rei. E aí é a parte que eu li: o rei perdeu o sono. Quando ele perdeu o sono, ele falou para o servo dele: pega o livro lá dos feitos, eu quero que você lê para mim. E o Senhor divinamente fez com que caísse exatamente na página que falava que Mardoqueu salvou o rei. Sabe o que eu quero falar para a tua vida? Enquanto o inimigo está armando laços para você, enquanto o inimigo está armando laços, está armando forca para você cair, Deus está agindo soberanamente sobre a tua vida. Ainda que você não esteja vendo, está tendo uma intervenção divina sobre a tua vida. E aí o rei fala assim: o que foi feito para esse Mardoqueu? Aí eles falam: não foi feito nada. Aí a mãe está na porta para pedir para o rei a autorização para enforcar Mardoqueu. Mas aí quando a mãe chega, o rei fala assim: o que se faz a um homem que se quer honrar? Aí a mãe fala: um homem que se quer honrar, põe as suas vestes real, põe a sua coroa na cabeça, pega o cavalo do rei e anda pela cidade para ele falando: aqui se faz alguém que o rei quer honrar. E aí o rei fala para Amã: então tá, faz isso com o meu servo Mardoqueu. E Amã teve que sair pela cidade falando que Mardoqueu era um homem honrado. Sabe o que eu vejo aqui? Por mais que o inimigo queira armar pela tua vida, para tirar a tua vida, para tirar a tua honra, Deus vai intervir. Você crê? Deus vai intervir sobre a tua vida. E aí, entre um banquete e outro, Esther esperou. E Deus trabalhou. E o que eu quero falar para você? Continue trabalhando para Deus. Continue apresentando banquetes para Deus. Se você prega, continue pregando com excelência. Se você é missionário, continue fazendo missões com excelência. Se você trabalha nos bastidores, continue trabalhando com excelência. Porque Deus quer te honrar. Amém? E entre um trabalho e outro, que é o que Deus me revelou, entre um banquete e outro, houve uma intervenção divina.
Aonde você pensa que talvez ninguém está vendo, Deus vai intervir. Amém? Esther fez a parte dela e Deus fez a parte dele. O que é para mim fazer, eu vou fazer. E o que é para vir como forma divina, Deus vai fazer. Amém? Você crê? Amém? Quando, em Atos 12, fala que Pedro, que era o líder da igreja, estava preso. Mas a igreja estava unânime, orando. E nós sabemos que foi um anjo e liberta Pedro. Dizendo que o quê? Eles estavam nos bastidores orando. Mas Pedro recebeu uma libertação. Quando eu e você entender que nós estamos fazendo uma grande obra para Deus, e quando nós continuarmos fazendo uma obra com excelência, a parte de Deus, Deus vai fazer. A libertação que Deus precisa mandar na sua casa, Ele vai mandar. A obra que Ele precisa fazer na sua família, Ele vai fazer. Mas não pare de apresentar banquetes para Deus. Amém? E a intervenção divina foi que Deus tirou o sono do rei. Deus mostra a página perfeita onde era para abrir o livro. Tem coisas que acontecem na nossa vida que você fala assim, nossa, foi coincidência. Eu cheguei ali, aquela pessoa já estava ali e eu precisava mesmo daquela pessoa para resolver aquele problema. Não é uma coincidência, é uma intervenção divina. Às vezes você chega, você tem uma enfermidade, você chega, você fala, não sabe onde está? Eu cheguei no hospital, era o médico certo que eu precisava. É uma intervenção divina. Nós precisamos entender que Deus age a todos os momentos na nossa vida, amém? E depois dessa intervenção divina, Esther apresenta o segundo banquete ao rei. E no segundo banquete, ela faz o pedido. Aí ela fala para o rei, na presença do inimigo dela. Na presença daquele que poderia salvar, mas também na presença do inimigo. E aqui Deus falou comigo. Sabe por que Davi escreve o Salmo 23? No Salmo 23 diz assim, tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Foi na presença do rei que podia salvar, mas também estava o inimigo ali. E ali ela foi honrada. Ali ela faz a petição, pede para o rei e fala, eu quero que o Senhor salve a minha vida e salve todo o meu povo, porque nós fomos entregues para sermos exterminados. Aí ele fala, mas quem que fez isso? Aí ela fala, foi Amã. E aí nós sabemos que aquela forca que ele fez para Mardoqueu, ele foi enforcado naquela forca. Ele com os filhos dele. Ele foi enforcado. E aí Mardoqueu vem, assume o lugar de Amã. Quem faz tudo sobre a nossa vida é Deus. Esther entendeu que ela dependia de Deus. Mardoqueu entendeu que se Esther não fizesse, outra pessoa faria, mas Deus ia fazer. Quando eu estou fazendo uma obra para Deus, eu posso saber, quando eu faço de todo o coração, quando eu faço com excelência, como a palavra diz em Eclesiastes, tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme todas as tuas forças. E ele completa, fala, porque na sepultura onde não vai ter mais projeto, não tem mais trabalho, não tem conhecimento e nem sabedoria. A obra que nós vamos fazer para Deus é nessa terra. E se Deus te colocou neste lugar, se Deus falou para você fazer uma obra, faça, porque Deus é contigo. Esther morreu? Esther não morreu. O povo morreu? O povo não morreu, mas ela teve que se levantar. E eu e você temos que nos levantar. Eu e você não podemos estar lá no meu serviço e aqui o Deus começa a falar conosco, porque Esther, ela foi levantada para defender o povo de Deus. Ela foi colocada no lugar estratégico para ela defender, não era para ela ficar calada. Porque quando eu fico calada e tiro o meu corpo fora, eu não estou fazendo um propósito de Deus. Quando eu venho da igreja e falo assim, sabe o que é? Aí não vou ajudar não, vou ficar aqui sentado. Mas eu vejo as pessoas com tanta necessidade de ajuda. Mas sabe o que é? Eu não quero me expor não. Vai que eu erro. Vai que eu faço alguma coisa errada. Que eles não querem que eu ajude. Gente, todo mundo quer que você ajude, amém?
Todo mundo quer, porque a obra precisa. Como o pastor Cícero falou aqui, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Se o Senhor te colocou nessa igreja, é para você ajudar. Se o Senhor te colocou dentro do emprego, é para ali você ser luz no meio das trevas. Se o Senhor te colocou numa faculdade, não é para você tirar o corpo fora, não. E falar, mas sabe o que é? É que se eu começar a defender os cristãos aqui, se eu começar a defender o evangelho aqui, não, vou ser muito rotulado aqui dentro. Sabe o que é? As pessoas vão me rotular, as pessoas vão me olhar diferente. Sabe como que os apóstolos faziam a obra? Lê lá o livro de Atos. Primeiro, há uma prisão, eles prendem os apóstolos, presta atenção. Aí eles é apresentado perante os fariseus daquela época. E aí eles falam assim, olha, vocês não preguem mais sobre Jesus, tá? Nós vamos te libertar, nós não vamos te matar. Mas se nós pegarmos você falando sobre Jesus, vocês vão morrer. E aí eles simplesmente receberam um leve castigo de 39 chicotadas cada um. 39 chicotadas. Aí no outro dia eles saíram da prisão. O que eles fizeram no outro dia? Foram cada um para sua casa, esconderam? Não, porque quem foi levantado para falar, tem que falar. No outro dia eles estavam nas sinagogas pregando. Eles iam em casa por casa pregando. Eles não tinham medo e nem vergonha de defender o evangelho. Porque eles viram Jesus morrer na cruz. Eles viram ele ser crucificado. Eles viram o sofrimento de Cristo na cruz. Nós precisamos entender que Jesus fez uma obra de maravilha. Ele não foi mole para fazer obra, não. Ele aguentou até o fim. Nós sabemos que no Getsemane ele suou sangue enquanto os discípulos dele dormiam. Mas ele falava, vocês não podem acordar por 1 hora e me ajudar em oração, porque eles estavam aflitos. E muitas vezes nós estamos assim dormindo e a igreja precisando de gente. Então que você venha se posicionar, que você venha ser como Esther, quando ela recebe uma exortação do primo dela, porque ele fala, você não pense que você vai estar nesse lugar e que o inimigo não vai te alcançar não. Você se levante, Esther. E ela se levantou e você também vai se levantar, amém? Porque existe algo que o Senhor quer que você faça. Amém. Quando José foi levado para o Egito, existia sobre a vida de José um propósito. Um propósito. Mas ele foi preso, mas ele foi vendido como escravo, mas ele foi humilhado, mas ele permaneceu fiel. E na fidelidade de José, Deus honrou, levando ele a primeiro-ministro do Egito. Vai ter honra sobre a tua vida. Vai chegar um tempo de honra. E quem sabe não é agora essa honra. Vai ter honra, porque Mardoqueu foi honrado, Esther foi honrado. Nenhum trabalho que você faz dentro da obra de Cristo não vai ficar sem retribuição. A honra para você. Amém? Temos um livro que nós estudamos quando a gente estava fazendo teologia, do estudo panorâmico da Henriqueta Means. E ela diz uma frase assim, os que andam em santa segurança com Cristo, poderão andar em santa segurança entre os homens. E daí ela diz, os pioneiros de Deus deixam tudo para ganhar tudo. Às vezes você fala assim, eu não quero me expor. Sabe, eu não quero me expor no meu serviço, eu não quero me expor na minha faculdade, eu não quero me expor. Mas é o que ela fala assim, aqueles que pensam que estão seguros, quando estão com a boca fechada, muito pelo contrário. Quando eu defendo o evangelho, existe sobre a minha vida uma proteção divina. Amém? Irmãos, nós vimos intervenção divina na Bíblia inteira. Nós vimos também em Daniel, o rei perdendo o sono, mesma coisa. E precisava de alguém que falasse para ele o que significava aquele sonho. E Deus chama Daniel, revela para Daniel. Deus é um Deus que revela o oculto e escondido para nós. Deus é um Deus que vai revelar para você por que você está nesse lugar. Por que você está nesse propósito. Por que você foi inserida nessa família. Às vezes você pensa, não, eu casei com esse homem aqui, mas não tem nada a ver a família dele. Tem a ver.
Tem a ver, você está inserida num contexto. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, Pai. O Senhor falou conosco, o Senhor disse que o Senhor vai entrar com uma intervenção divina e que o nosso serviço não será em vão. Pai amado, Senhor, aqui tem homens e mulheres que têm feito uma grande obra para o Senhor, têm gastado a vida pelo Evangelho, têm defendido o teu nome, têm defendido a tua causa, Pai. Honra ele perante aos inimigos, assim como Davi escreveu que tu é aqueles que preparam um banquete na presença dos nossos inimigos e faz o nosso cálice transbordar. Pai, tu és aquele que unge a nossa cabeça, tu és aquele que traz alegria, tu és aquele que através do Espírito Santo nos traz força, tu és aquele que nos levanta para fazer um propósito maior. Espírito Santo, ajuda a tua igreja, se levante ao nosso favor. Pai, levanta esses homens, essas mulheres que não conseguem se posicionar, que não conseguem, Pai, entrar, Senhor, na dimensão que o Senhor necessita. Esther teve que entrar na dimensão. Esther teve que entender que ela não era só um rosto bonito dentro do palácio, mas existia algo, existia um propósito maior sobre a vida dela, Pai. E ela conseguiu cumprir o propósito, ela conseguiu vencer o medo, ela conseguiu vencer as barreiras, ela conseguiu vencer, Senhor, todo o preconceito daquela época, e ela se posicionou. Senhor, meu Deus e meu Pai, levanta homens e mulheres, levanta jovens, levanta as crianças, posicionados para fazer uma grande obra para o Senhor. Pai, todo impedimento no reino espiritual, tudo aquilo que está atrapalhando, todo impedimento que atrapalha a pessoa de se posicionar, que atrapalha ela de entender que existe um propósito maior, Senhor, nos tira de toda a enrolação do mundo. Pai, tudo aquilo que enrola os teus filhos, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que envolve e não deixa a pessoa sair do lugar. Pai, sejam coisas corriqueiras do dia a dia, sejam pensamentos que não vêm do Senhor. Espírito Santo, faz a tua obra. Faz a tua obra, que o teu próprio Espírito venha nos convencer. Pai, que os teus filhos venham se levantar em jejum, venham se levantar em oração, venham entender que o Senhor está chamando para uma santificação, para algo maior. Espírito Santo, que nós venhamos entender que não é sobre nós, que não é sobre só a nossa casa. Esther muito bem podia ter pedido: Senhor, salva a minha família e os meus filhos e o meu primo. Não. Ela entendeu que tinha um povo que dependia dela. Ela entendeu que tinha um povo que não tinha como, não tinha acesso ao rei. E o acesso que ela tinha ao rei, ela tinha que usar em favor do povo. Senhor, que nós venhamos entender que muitas pessoas hoje estão cegas, estão surdas, não sabem que existe um Deus, não sabem aonde está o caminho, não sabem aonde está a porta estreita. Essas pessoas não têm noção, Pai, mas que nós não venhamos ficar enrolados só dentro da nossa casa, só com as coisas do dia a dia, que nós não venhamos ter vergonha do Senhor, e nem ter vergonha de falar do teu evangelho. Senhor, levanta um povo destemido, levanta um povo ousado. Aleluia, nos ajude, Senhor, a defender o teu evangelho, o teu nome. Senhor, nos levante, Pai, para pregar a tua palavra dentro das faculdades. Senhor, levante, Senhor, essas mulheres para pregar dentro das famílias, no salão de beleza, no supermercado, no emprego, aonde elas for, que elas venham ser luz. Toda trava do inimigo seja caído por terra hoje, que elas venham sim conseguir fazer uma grande obra, que os homens venham sim conseguir fazer uma grande obra, que os jovens venham sim conseguir fazer uma grande obra para o Senhor. Amém.